Olá, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Obrigado aí por estar compartilhando, obrigado aí por curtir, comentar. Isso ajuda o canal a crescer. E você que ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal a avançar e a crescer, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema que é santidade, né? E a fórmula, vou falar alguns pontos aqui, mas a principal fórmula para a gente manter a santidade, a gente não cair em tentação, mas ele nos livrar do mal, é a gente estar perto do Senhor Jesus. É a nossa vida com ele, né? O que santifica os seus olhos, a sua boca, a sua mente, o seu ouvido, o que me santifica é a presença de Deus, é a comunhão com ele. Se eu ficar muito tempo sem ler a Bíblia, sem orar, eu já percebo alguns pensamentos estranhos vindo na minha mente. A tentação, ela piora. E a gente pode ceder a ela se a gente não tiver comunhão com Deus. A tua força pode te levar até aqui, a santidade até aqui. Mas com Deus vai muito além disso. Não é seus esforços que te santifica, é sua vida com Deus que santifica. Claro que nós vamos ver alguns pontos aqui. Se você não vigiar, não tomar cuidado, se você procurar ambientes onde você pode cair, óbvio que você vai cair, óbvio que você vai tropeçar, né. Uma pessoa que se livrou das drogas, como eu, há 23 anos, quando eu estava no processo de desencapetamento, de libertação, de cura, eu tive que me afastar, né, tive que me afastar porque, eu poderia cair naquele momento. Então é importante você entender que tem a sua parte também, você tem que fugir da aparência do mal, correr da aparência do mal, fugir da prostituição, né? Mas que você vai entender que é Cristo em nós que gera mudança. É a nossa parte nos afastando, é a nossa parte evitando, é a nossa parte vigiando e a parte de Cristo nos santificando, amém? Então, nosso tema hoje é santidade é estado de guerra, né? Eu gosto muito do texto que diz que precisamos usar a armadura de Deus e o capacete, né? Por que o capacete? Porque é a primeira área que o diabo ataca, tudo começa na mente, né? Todo ataque, toda tentação, ela começa na mente. Por isso que a gente tem que ter o capacete da salvação, né? Aí em 1 Pedro 5,8 vai dizer assim, ó, sede sóbrio, claro, e vigilante. Ele não está mandando nem orar, nem jejuar, porque não adianta nada disso se você não for atento, sóbrio e vigilante. Opa, eu tenho que tomar conta de mim. Você não tem que tomar conta dos outros. Você não tem que ser o Espírito Santo para o outro. Você não tem que tomar conta da vida do outro. Não é isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para tomar conta da vida dos outros, não. Deus te chamou para tomar conta da tua vida. A sua vida inspirará outras vidas. Ouviu? É, eu tenho alguns discípulos nas minhas células, mas eu não fico preocupado com o que estão fazendo, quem vai fazer. Isso aí é obra do Espírito Santo. A minha função é instruir. Quando a pessoa chega ainda bebendo, fumando, cheirando, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em apresentar Jesus Cristo para essa pessoa, que o próprio Jesus Cristo vai santificar, vai falar: meu filho, para de. Ninguém me disse para parar de beber. Foi Jesus que me disse. Ninguém me disse para me deixar de fazer aquilo ou aquilo outro. Foi Jesus que me disse. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com a minha vida. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que ser vigilante comigo mesmo. Eu não tenho que ser vigilante para com o outro. Cada um vai dar conta de si. Então, assim, ser de sóbrio, vigilante, já começa Pedrão falar pra gente aí, ó. O diabo, olha só, nós temos um adversário. Deus não tem, mas nós temos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ele não é o leão, mas ele, né, ele ruge como se fosse para assustar, para dar medo. Principalmente aqueles que não são vigilantes e não estão sóbrios.
Então ele vai dar nos caminhos aí, ó, sede sóbrio e vigilante. É muito interessante que esse texto do capítulo 5, do 1 ao 8, Pedro está escrevendo para pastores e jovens, dando instruções claras sobre como não ser tragado pelo inimigo. E o inimigo aí que ele se refere é o diabo. A primeira epístola de Pedro foi escrita para animar os fiéis a permanecerem firmes durante a luta e a buscarem a santidade. Pedro escreve que dentro da Babilônia, um lugar de oposição espiritual, o que mostra que ele vivia aquilo que ensinava. Spurgeon, o pai dos pregadores, ele diz assim: santidade é o lado visível da salvação. É o lado visível, né? Como eu sei que eu sou salvo? É por causa das minhas atitudes de Cristo dentro de mim, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim, eu consigo ter uma vida de santidade, né? E a palavra santidade em grego é separado, né? Aqueles anjinhos que tem dentro de algumas instituições com asinhas, não. É ser separado para Cristo. É agir como ele agiria, né? Então, a primeira coisa que Pedro vai nos ensinar com a sua epístola, de 1 Pedro 5, é ser sóbrio. Ser sóbrio. Você precisa ser sóbrio. Sobriedade fala de equilíbrio, de domínio próprio. O último fruto do Espírito Santo, né? Os frutos do Espírito são 9, né? Amor, alegria, paz, paciência, vai chamar de longanimidade, né? Bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os 9 frutos do Espírito. Eu estou até fazendo uma playlist aí sobre os frutos do Espírito, né? Muitos desejam dons, mas se esquece que Jesus procura fruto. Domínio próprio é essencial para manter a santidade. Saber se calar, responder com graça, manter o espírito manso nas adversidades. Isso é fruto do Espírito, né? O Espírito Santo dentro de Deus está dentro de você. Ele te deu uma ferramenta, Deus te deu uma pessoa poderosa chamada Espírito Santo de Deus, que te deu duas ferramentas chamadas oração e jejum. Então, essa pessoa do Espírito Santo de Deus que está dentro de você, porque como a gente ia enfrentar coisas espirituais se não tivermos armas espirituais? Então, Deus nos deu essa pessoa chamada Espírito Santo de Deus e nos deu essas armas espirituais, oração e jejum, para que a gente possa vencer os nossos desejos pecaminosos, a nossa vontade errada, né? Onde abundou, onde onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então Deus derrama a graça dele para que a gente possa vencer Satanás com as suas influências, né? Com seus pensamentos, com seus desejos. E se tropeçou, bom é não tropeçar. Mas se tropeçou, dobra seu joelho, se arrepende, pede ajuda, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Como vencer, né? Como vencer? Pratique o domínio próprio diariamente. Ore por sabedoria e suas reações. Jejue para disciplinar o seu corpo e a sua alma. Mas os frutos do Espírito, lembrando, eu citei eles, Gálatas 5, 22 e 23, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Então é isso que a gente precisa buscar para manter, orar a Deus para nos dar, orar a Deus para nos dar o fruto do Espírito. E o último dele é domínio próprio. Domínio próprio. Que a gente não seja dominado por pornografia, por mentira, por roubo, por engano, por prostituição, por vícios, por bete. A gente não seja dominado por isso. Então a gente tem que pedir ajuda ao nosso amigo Espírito Santo de Deus, que ele tem os frutos, 9 frutos para distribuir para mim e para você. Segunda coisa, ele falou sóbrio e vigilante. Orar é fundamental, fundamental. Mas aqui Pedro destaca, seja vigilante. A vigilância ela é ativa, constante, racional. Santidade sem vigilância é vulnerável.
Nossa santidade é como um cordão umbilical que nos liga a Deus. Sem ela, não veremos o Senhor. Sem santidade, não veremos o Senhor. Hebreus 12, 14. Sem santidade, não veremos o Senhor. Então, como vencer? Vigie seus pensamentos, relacionamentos, olhos, conduta, estabeleça limites. Use filtros espirituais. Né? Mas a vossa iniquidade, Isaías 59:2, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que não vos ouça. Então o diabo ele quer criar uma laje entre você e Deus, chamada pecado. Então assim, agora eu vou ter que andar na rua, andar não sei o quê, agora sempre atento. Claro, tem que andar atento sim, vigilante. Livre, você é livre. Deus te chamou para liberdade. Você é livre, livre. Mas fica atento com aquilo, fica atento com as brincadeiras no trabalho, fica atento com o que tu tá vendo na televisão, fica atento. Te fizer mal, para. Cuidado com essas brincadeiras com terceira, segunda, quartas intenções. Tome cuidado com o sexo oposto. E você que tem dificuldade nessa área, toma cuidado com o sexo parecido com o seu também. Cuidado, cuidado. É você se vigiar. E Deus vai agir, né? Só cai quem acha que é forte, né? Só cai quem acha que não precisa de ajuda. Todos nós temos um probleminha, todos nós temos um bugzinho, todos nós temos a raiz do pecado original. Então, cada um é fraco em alguma área. Então, tome cuidado nessa área específica. Vigie nessa área específica. Terceira coisa, saber que tem um inimigo. Você tem uma pessoa que te odeia 24 horas por dia. 24 horas. Mas você tem uma pessoa que te ama 24 horas por dia, muito mais poderosa que essa. Quem não reconhece o inimigo também não se prepara para a guerra. Satanás não faz tratado de paz. Ele quer matar, roubar e destruir. Ele veio para essas três coisas: matar, roubar e destruir. Está em João 10:10. Então ele não faz tratado de paz. Alguns crentes brincam de ser crente. Ele não brinca de Satanás. Ele veio para passar o rodo, para acabar com a pessoa. Então tome cuidado. Você tem um inimigo. Como vencer esse inimigo? Vista com toda a armadura de Deus. Tem Efésios, lê lá em Efésios 11:18, era um dos textos que eu mais lia quando me converti. Saiba que você está em guerra e prepare-se como um soldado. É uma guerra. Vida cristã é uma guerra. Você está lutando. É uma luta aí contra a sua carne, contra a sua vontade e contra esse inimigo chamado Satanás. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem Jesus. Filhinhos, 1 João 4:4. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nossa, maior é aquele que está em nós. Quem está em nós? Jesus. Ele é maior que tudo. Então, se ele é maior que tudo, peça ajuda a ele para te ajudar com seus desafios dessa guerra que você está. Que santidade é guerra. Não é touca de dormir, não. É capacete para guerra. Quarto, não alimentar o inimigo. Leão vive de carne. Não dê carne para Satanás. O pecado é o alimento do diabo. Quando alimentamos a carne, estamos fortalecendo o exército do inferno. Santidade precisa ser exercitada, como o músculo que cresce com disciplina. Crie mecanismo, crie meios para salvaguardar você. Crie situações. Você sabendo quem é, você sabendo a sua fraqueza, você não vai cair nela, porque você já sabe, então você não cai nela. Tome cuidado com aquilo que mexe com você. Como vencer? Corte a alimentação do inimigo. Jejue, confesse pecado, exponha a sua fraqueza e viva na luz. Tiago 5,16. Confessai-vos, pois, vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para que sejais curados. Muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Então, esse é o caminho. Concluímos para a gente terminar nosso vídeo. Santidade é uma guerra constante, diária, espiritual. Um soldado é responsável por seu território.
Você é responsável pela sua casa, pela sua igreja, pela sua vida. Quanto ele cai, outros caem com ele. Por isso, vigilância, sobriedade, resistência e dependência do Espírito Santo são as armas essenciais. Hoje, não vamos orar pedindo santidade. Vamos orar por fome de santidade, por uma paixão por agradar a Deus em tudo. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê fome por Ele, para que a santidade se manifeste sobre nós. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que nos gere fome para buscar o Senhor. Porque quando a gente busca o Senhor através da oração, através do jejum, através, Pai, da vigilância também, da sobriedade, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor manifesta a sua santidade em nós. Pai, manifesta, Pai, a sua santidade nos nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que seja um dia de santidade, de busca ao Senhor, que seja uma semana sobrenatural e um ano onde se manifeste o Senhor Jesus em todas as áreas da sua vida. Shalom, até a próxima.